Tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar aí com o nosso conteúdo, né? Dentro de geometria. E agora nós vamos estar fazendo também uma revisão sobre outro importante conceito para o estudo da geometria, que seria aí a parte de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Isso formam pares de ângulos muito importantes, né? Para diversas conclusões que nós podemos ter na parte de geometria. Então vamos lá. Esta reta R, é paralela à reta S, certo? E cortados por uma transversal. Então aqui tem um ângulo, outro ângulo, e aqui outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo e outro ângulo. Estes ângulos aqui têm relações com estes ângulos aqui, que nós vamos ver agora, tá bom? Então vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Então, a primeira classificação que nós vamos ver, ele se chama o quê? Ângulos alternos internos. Ou seja, cada par desses ângulos tem a mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, olha aqui, este ângulo aqui e este ângulo aqui. Ó, duas retas paralelas, eles estão alternando os lados em relação à transversal, ok? Então, se esse mede 10, quanto que mede esse? 10. Se esse mede 20, quanto que mede esse? 20. E este daqui com esse daqui. Se esse mede 100, quanto que mede esse? 100. Se esse mede 50, quanto que mede esse? 50. Lembrando que aqui eu formei um ângulo de meia volta e aqui também, hein? Importante isso. Então, eles são alternos internos, ok? Nós também temos os alternos externos. Olha, duas retas paralelas. Olha a transversal. E o que eu vou fazer agora? Ó, este ângulo com este ângulo. O que eles estão? Ó, em lados alternados da reta transversal. E do lado externo das duas retas paralelas, ok? E este ângulo, a mesma coisa, ó, externo e lados alternados. Qual que é o nome dele? Alterno e externo, certo? Então, se esse mede 100, quanto que mede esse? 100. Se esse mede 80, quanto que mede esse? 80. Lembrando que aqui nós formamos um ângulo de meia volta e aqui também, ok? Vamos lá. Continuando aqui, nós temos uma outra denominação. Qual que é essa outra denominação? São ângulos colaterais internos, certo? Qual que é a característica deles? A característica é que a soma de suas medidas vale 180 graus. Então, como que eu localizo ele? Ó, eles estão aqui, ó, colados, ou seja, do mesmo lado da reta transversal e internamente. Então, vamos lá, ó. Aqui são as duas retas paralelas. Aqui os ângulos, ok? Então, eles estão colados do mesmo lado. Então, eles são colaterais internos. Qual que é a característica deles? Que a soma de suas medidas vale 180 graus. Então, se E vale 100, quanto que vale D? 80. Se F vale 60, quanto que vale C? 120, ok? Então, aqui também eu formo um ângulo de meia volta, tá bom? E este ângulo mais este é igual a 180. E este ângulo mais este é igual a 180. Então, eles são colaterais internos. Da mesma forma, nós temos o quê? Os ângulos colaterais externos. Ou seja, vou pegar aqui a reta paralela, né? Duas retas paralelas, e aqui está a transversal. Então, eles estão colados, ou seja, colaterais do mesmo lado. Então, este mais este é igual a 180. E este mais este é igual a 180, ok? Fácil e tranquilo, né? E também nós temos os ângulos o quê? Correspondentes. Aqueles ângulos correspondentes são aqueles que têm a mesma medida, tá? Então, vamos lá, ó, só para completar. O ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes, tá? Também pode aí ter o nome de
OPV, oposto pelo vértice, é um ângulo que tem a mesma medida. O C e o G, ó, o C, certo? E o G, A e E, C e G, ó, A e E. Um do lado de dentro, um do lado de fora, mesmo lado da reta transversal. E G. Um do lado de dentro, um do lado de fora, mesmo lado da reta transversal. E como eu havia falado aqui, o A e o C, eles são opostos pelo vértice. Então, eles têm a mesma medida. São o quê? Congruentes, né? Esse com esse. Esse daqui com esse correspondente, esse com esse correspondente, esse com esse correspondente, esse com esse correspondente, ok? Vamos ver agora numa resolução de exercício. É bem simples, tá? O que nós vamos estar fazendo aqui, ó? Eu quero que calcule o valor de x, ok? Então, primeira coisa, eles são o quê? Alternos, internos. Qual que é a característica desse ângulo? Que eles têm a mesma medida. Então, se aqui vale 130 graus, quanto que vale x? X igual a 130 graus. Fácil, né? E esse daqui, eles são o quê? Alternos, ó. Só que externos, né? Alternos, externos. Qual que é a característica desses ângulos alternos externos? Se aqui vale x, ó, se aqui vale 60, quanto que vale x? 60. Então, x é igual a 60 graus. E outro aqui que nós vamos ver, ó, eles estão do mesmo lado da reta transversal, só que externamente. Então, eles são o quê? Colaterais externos. Qual que é a característica dele? Que a soma deles é igual a 180. Então, quanto que vale x? Então, 60 mais x é igual a 180. X é igual a 180 menos 60. X vai ser igual a 120. 120 graus, né? Então, esses vão ser os modelos dos nossos exercícios, tá? Com duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembrando que nós estamos fazendo uma revisão para entrarmos em geometria, tá bom? E esses conceitos são muito importantes.